Já voltamos. E no programa de hoje, a gente recebe o pastor Marcos Pereira, a especialista em prevenção e dependência química, Mina Karakusansky. Professora, como é que é esse trabalho de prevenção? Como é que é feito esse trabalho em outros países? Dá resultado? Como é que funciona? Muito bem. Eu estava ouvindo a primeira parte do pastor Marcos e achei super interessante e importante. E também fico contente com que a gente tenha um deputado que se preocupa com isso, como o nosso Rafa está fazendo. Agora, o trabalho em relação ao enfrentamento das drogas, ele se apoia em um tripé. Um é a prevenção, é chegar antes de que aconteça o problema. O segundo é depois que acontece o problema, como que a gente vai tratar as pessoas que já caíram. E o terceiro são as leis, a legislação, que aí o seu papel, realmente, você já deu um exemplo, é super importante e como que a gente tem que fazer isso. Quando um desses três pés não atua bem, então a casa cai. Então, a gente tem que se mirar em países e em cidades que conseguiram realmente dar um avanço. Antes de começar o programa, o Rafa estava mencionando que aqui no Brasil a gente teve um sucesso enorme com as campanhas contra o fumo. Nós tínhamos 35% da população que fumava e com campanhas de esclarecimento, a população chegou à conclusão que o cigarro que o meu vizinho fuma faz mal a mim e a minha família. Então, hoje em dia, nós só temos 15% de fumantes. A gente vai aqui pertinho para o Chile ou para a Argentina e muito mais pessoas fumam. Então, a gente fica pensando, oba, nós fomos pelo caminho certo. Em relação às drogas, não é um problema insolúvel, mesmo que muita gente ou muitas instituições queiram fazer parecer que é uma coisa dificílima, que todo mundo usa droga. Não é verdade, não é verdade. Menos de 5% da população mundial usa drogas. Então, quer dizer que 95% das pessoas não usam. Então, o que a gente vai fazer com esses 5%? É o que o pastor Marcos está fazendo, é o que as clínicas de recuperação estão fazendo. A gente tem que dar uma resposta. Mas muito, muito importante é a prevenção. Prevenção significa chegar antes. É como se a gente tivesse pessoas correndo e tivesse um precipício. Então, se as pessoas caem no precipício, a gente tem que ter ambulâncias e hospitais para tratá-los. Mas mais importante ainda é a gente perguntar por que essas pessoas estão caindo no precipício. O pastor Marcos já tratou um pouco disso, já mencionou. É a falta de espiritualidade, é a falta das famílias se preocupando com o jovem, é a falta dos colégios tendo uma ideia clara de que os professores, os diretores, as merendeiras, todo mundo tem que estar alerta em relação a essa questão das drogas. Então, muito importante é mostrar ao jovem que ele pode ter uma vida saudável, produtiva, feliz, com prazer, indo para outros lados, indo para o lado da espiritualidade, se essa for também a coisa que ele puder e quiser, indo também para o lado das artes, para o lado do esporte, para o lado das amizades, para o lado do trabalho, para o lado do estudo. Então, é um conjunto. Então, a pergunta que vocês me fizeram engloba quase tudo, porque vocês perguntaram o que é possível fazer. Então, vamos ver um exemplo bem simples, o exemplo da Suécia. É um país que a população dele é a população do Rio de Janeiro, quase. Então, a gente poderia se mirar. Claro que lá eles têm todo mundo alfabetizado e eles têm melhores condições econômicas e sociais do que a gente. Mas o que acontece lá? Lá é o país onde tem menos consumo de drogas de toda a Europa. E por quê? Porque toda a população se convenceu de que era um problema de todos. Não é apenas o problema de A, B ou C, do fulano, do filho, do vizinho. Não. Se qualquer problema de drogas atinge a toda a sociedade. Então, lá muitas vezes os governos, ora de esquerda, ora de direita, ora conservador, ora mais liberal, não interessa. Seja o governo que for, a política das drogas, em relação às drogas, é sempre a mesma. E qual é essa política? Drogas, não. Mas essa política, ela parte do governo ou ela parte da população? Já virou
uma educação, uma cultura? Olha, foi um caso muito interessante, essa pergunta é excelente, porque Suécia foi conhecida na década de 60 como o país quase um dos países mais liberais da Europa. As mulheres seminuas, o sexo livre, as drogas livres. Então, de repente, eles viram que, liberando as drogas, em 2, 3 anos, ficou quase uma tragédia nacional. Então, a população clamou por uma mudança de política. Os políticos que olham para a população e querem fazer o que a população deseja, o que quer, fizeram uma legislação anti-drogas. Então, não interessa. Todos os colégios têm prevenção de drogas, onde os professores falam para os alunos e ensinam o que o consumo de drogas pode fazer. As famílias, os pais, estão alertados de que eles têm que olhar para o filho, têm que ver se esse menino está indo pelo lado certo. Quando um jovem se suspeita ou se sabe que entrou para o mundo das drogas, no início, o pastor Marcos deve saber muito bem, no início é muito mais fácil do que depois, porque aí é aconselhado, tem aconselhamento e tem tratamento. Então, essas coisas têm que ir juntas. O seu papel, Rafa, é fundamental. Faça muita legislação, dê muito apoio para iniciativas como a do pastor Marcos, como a iniciativa de outras pessoas que trabalhem com seriedade e também muito a prevenção. Campanhas educativas, campanhas pela televisão. Então... Eu fico muito feliz, professora Mina, de ouvir que o Brasil pode estar no caminho certo comparado a outros países. O pastor Marcos nos trouxe 2 jovens do seu projeto e a gente fica muito feliz. Vamos no terceiro bloco ouvir um pouco do testemunho deles, como os vídeos de recuperação dos jovens que estão já entregues. Mas esse ponto da prevenção é um ponto muito que o Brasil ainda deixa em relação às drogas aquém aos demais países do mundo, e que a gente espera, assim, através da legislação, através da conscientização, avançar. Eu queria saber se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. No caso, qual o impacto que as drogas levam para o jovem, devido assim, a sua formação, ter que passar um longo tempo na escola, que forma de isso impacta na vida do jovem? O impacto, mesmo que não seja percebido imediatamente, é total. E vou dar um pequeno exemplo. A maconha. Então, a gente considerava há 10, 20, 30 anos atrás que a maconha era uma droga levíssima, né? Fumar maconha é quase como fumar. Hoje em dia, com o avanço das neuroimagens, que tem toda essa aparelhagem que a gente vê exatamente no cérebro, como que uma droga atua, você percebeu que a maconha, pelo THC que ela contém, o elemento que dá o barato, o elemento psicoativo, ela vai se depositando nas células do cérebro e a memória do jovem que usa maconha repetidas vezes vai ficando igual à memória de um velho. Então, um velho, por exemplo, é capaz de lembrar o que aconteceu há 20, 30 anos atrás, mas é incapaz de lembrar o que comeu no almoço. E o jovem, na escola, acontece a mesma coisa. A professora percebe claramente, se ela for uma professora que se preocupa com os alunos, que olha para os olhos, para os rostos, ela vai vendo que ele vai se retraindo. É aquele aluno que senta lá atrás, que os olhos estão meio avermelhados, que não lembrou de fazer o dever, que não lembrou de responder a pergunta que ela fez. Então, é nesse estágio, quando começa o uso, é que é muito importante que as professoras alertem. E não é necessário ter muitos especialistas, por exemplo, porque a gente nas escolas não tem os especialistas antidroga. Qualquer mestre, qualquer pessoa mais interessada e mais preocupada com essa questão pode dar uma ajuda. Basta ter uma pessoa que fale com esse jovem, me conte o que é. Então, você é de que igreja? Você frequenta alguma igreja? Posso encaminhá-lo para você falar com alguém, para falar quais são os seus problemas. O ideal é que a família trate do jovem desde pequeno, que a família dê esse suporte para o jovem. Mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, muitos lares não têm essa estrutura. A mãe trabalha, o pai saiu, foi embora, etc. Então, como falta esse apoio familiar, muitas vezes, é importante que a escola, os clubes, as igrejas, os governos se preocupem com isso.
Mas quero falar para vocês uma coisa que também é importante que o jovem saiba. Porque muitas vezes você pode pensar, não, eu sou pobre, então fui para o mundo das drogas. Então, mas se eu fosse rico, eu não ia. As classes A e B são as maiores consumidoras de drogas. Consomem mais drogas do que as classes mais pobres. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo nas famílias mais ricas, a mãe joga buraco, ou vai às festas, ou ele sai para ver modas, e o pai tem lá outros interesses, e os filhos vão sendo criados de qualquer maneira. Então, é importante haver essa conscientização da população. Então, um programa como esse, se ele for reproduzido, ele já vai semear dúvidas, vai semear algumas certezas e vai semear, acima de tudo, a vontade das pessoas se perguntarem, bom, e qual é o meu papel? Com o que eu posso contribuir? Então, por exemplo, vou dar um exemplo rapidíssimo. Homens aposentados que sabem jogar xadrez. Então, tem projetos em que o homem na praça pública senta com um tabuleiro de xadrez e se vem assim alguém sentar um jovem, ele já vai ensinando, mas através desse ensino ele já vai conversando. Porque o jovem, ele precisa sentir que tem alguém que se preocupa com ele, que olha para o rosto dele e vê se ele está contente, se ele está triste, o que está acontecendo. Fundamental esse trabalho. Nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já.